mais fácil de ser consumido, de ser apreciado, de ser bebido. Ele fica menos amargo, fica mais confortável para quem está bebendo chá. Para quem se interessou em saber mais sobre chá, cultura tradicional e sobre Kyoto, a Tata Meraki está lá no Instagram no @from_Kyoto. Se apenas o doce que é servido na cerimônia do chá é cheio de tanto significado, imaginem tudo que a gente pode aprender com cada elemento dessa tradição japonesa. Aqui no Japão, eu tive a oportunidade de participar de algumas cerimônias do chá e uma delas foi na escola de chá Sowaryu, que foi fundada ainda no período Edo, no século XVII. Uma cerimônia de chá completa inclui uma refeição leve chamada cha kaiseki, que é uma espécie de menu degustação que antecede a apreciação do chá. E nessa cerimônia, eu, a única estrangeira e novata nesse universo de cerimônias cumpridas com mais rigor, diferente das experiências para turistas, eu estava sempre atenta à movimentação dos outros convidados para não cometer nenhuma gafe. Mas com o decorrer da experiência, eu vi que eu não precisava ficar tensa. As pessoas que dividiam aquele momento comigo me davam dicas e tentavam me deixar o mais à vontade possível. Um desses conselhos camaradas veio de um dos mestres da escola de chá, que naquele dia estava como convidado. Ele me ensinou que para não deixar sobrar arroz no fundo da tigela, podemos pegar com o hashi um pedacinho de conserva e usar delicadamente como se fosse um rodinho puxando o grão de arroz. Me perdoem se um rodo não combina com um manejo delicado, ainda mais falando de cerimônia de chá, mas acho que deu para visualizar, né? Deixar sobrar arroz seria mottainai, ou seja, um desperdício. As conservas de legumes, verduras ou frutas, chamadas de tsukemono, são muito comuns na alimentação dos japoneses. Nas refeições do dia a dia, acompanhando o arroz, sempre vemos um pequeno prato com um punhadinho de conservas, que pode ser de pepino, nabo, berinjela, acelga, enfim. São várias possibilidades de ingredientes e também diferentes processos de conservação, que vão desde uma simples salmoura a preparos que levam sake, shoyu, miso ou vinagre. Ainda no Brasil, o tsukemono sempre fez parte da nossa mesa em casa, com a minha família, mas eu dificilmente incluía ali no meu almoço ou jantar. E foi aqui no Japão que eu aprendi a apreciar as conservas e entender que, além de trazer um colorido agradável aos pratos, os picles japoneses trazem textura e um sabor que vai se equilibrar com os outros alimentos da refeição, entrando numa comunhão perfeita com o gohan, o arroz japonês. E se tem um prato no qual não pode faltar conserva, para mim é o kare, o curry japonês que é servido com gohan. Geralmente, o kare é acompanhado de um tipo de conserva específico, que é o fukujinzuke, que é uma mistura de verduras e legumes cortados em pedaços bem pequenos, marinados no molho shoyu. Além de uma crocância que vai super bem numa colherada de arroz com o caldo de kare, o fukujinzuke traz um azedinho adocicado, que complementa a picância do curry e contrasta com a maciez do gohan. E já que tocamos nesse assunto, chegou a hora de falarmos dele, o famoso arroz japonês. Eu cheguei a escrever no blog um tempo atrás sobre a transformação da minha relação com o gohan, esse alimento tão importante no Japão. E eu vou retomar uns trechos desse texto e dividir aqui com vocês. Cresci numa casa onde o gohan era norma, mas eu gostava mesmo era daquilo que chamávamos de arroz temperado, o arroz soltinho que reina na mesa da maioria dos brasileiros, mas que em casa só fazia aparições esporádicas, portanto, especiais.
E já que estamos falando de uma mesa de brasileiros, jogar o feijão por cima daquele arroz grudento e comê-lo de garfo e faca num prato raso nunca me causou estranheza. E em casa de Nikkeis é assim, né? A gente faz essas misturas e é tudo normal. Apesar de estar presente nas refeições praticamente todos os dias, o Gohan sempre ocupou o papel de coadjuvante no meu prato. Tanto que quando eu vim morar no Japão pela primeira vez, eu confesso que eu não entendia o fascínio dos meus amigos gringos pelo arroz japonês, muito menos aqueles programas de TV em que uma bancada de 5 apresentadores se surpreendia com as diferenças entre os grãos originários de diversas províncias do Japão. Eu pensava, mas gente, é só arroz. E depois de tantas refeições que levam Gohan, sejam teishoku, kare, donburi e alguns kaisekis, eu fui vendo que o arroz é especial sim, e que ele tem as suas variações, dependendo do grão e também do estilo de cozimento. E comer um Gohan puro, recém-cozido, quentinho, num belo chawan, usando um par de hashi, hoje, para mim, não tem arroz temperado que se iguale a essa experiência. E eu acho que uma das razões para essa minha mudança foi entender finalmente a ligação afetiva que os japoneses têm com arroz. O cineasta Hirokazu Koreeda dá um exemplo maravilhoso disso no filme Depois da Vida. No longa, depois que morrem, as pessoas têm que escolher uma única memória para levar para o além-vida. A premissa é bem linda e dá margem para histórias singelas e tocantes. Uma senhora, por exemplo, escolhe a lembrança de um momento da sua infância em que come um onigiri feito pela sua mãe logo após a cidade onde mora ter sido atingida pelo grande terremoto de 1923. Onigiri é um bolinho de arroz cozido moldado com as mãos em formato triangular ou arredondado. Simples assim. E com essa escolha, a personagem do filme deixa claro que arroz é isso, é conforto e carinho, com um toque familiar. Hoje em dia eu fico muito feliz com uma refeição da qual o Gohan faça parte. O teishoku, por exemplo, é uma combinação de porções servidas em pratos separados e é o equivalente ao nosso PF, o prato feito. Além do Gohan, também é servido o misoshiro ou alguma outra sopa, um pratinho de conservas, talvez uma saladinha ou um cozido e a atração principal, que pode ser um peixe grelhado, um tempurá, um frango empanado, por exemplo. No teishoku, o arroz pode ser visto como um acompanhamento, mas para mim ele ocupa uma posição de destaque. É ele que traz harmonia e equilíbrio à combinação de sabores, tornando-se a base ou o centro da refeição, pois é o Gohan que vai unir todos os elementos, tendo um papel tão importante quanto ou até mais importante do que o prato principal. Gohan coadjuvante? Nunca mais. Eu sou a Pete Koshimura e esse foi mais um episódio do podcast Pete no Japão. Se você gostou desse papo sobre comida e cultura, eu tenho certeza que você vai se interessar pelo curso que meu super parceiro Roberto Maxwell vai oferecer dentro da plataforma de cursos sobre o Japão que eu lancei na semana passada, a Momonoki. O curso se chama Washoku, Yoshoku, Teishoku, a gastronomia japonesa sob um olhar histórico e cultural. A primeira turma desse curso vai rolar nos dias 12 e 13 de setembro. Entra lá no meu Insta, @PeteNoJapão, para ver mais informações sobre esse e outros cursos da Momonoki. Obrigada por me acompanharem, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Um beijo e até lá!